2 de dezembro de 2024, estamos aqui na nossa live exclusiva dos irmãos e irmãs do clube, e o tema hoje é bastante pertinente, pelo menos para as pessoas que já estão encarnadas há mais tempo, como eu, e algumas aqui na nossa live, que é bastante interessante assim, a gente pensar, que algumas pessoas pensam, nós que somos terapeutas, né, a gente atende pessoas assim, já estão com 50, 60 anos, e elas costumam dizer, já estou com, e como assim, já acabou, agora não dá mais tempo, aquele curso que eu queria ter feito, desenvolver a minha mediunidade, tocar um instrumento, ou fazer isso, ou fazer aquilo, alguma coisa que ficou, digamos, uma frustração lá do passado, e a pessoa fala, mas já estou com 50, já estou com 60, já estou com 70. Eu tenho um hábito, e eu tenho divulgado isso aí, e para muitas pessoas tem dado resultado, para mim, pelo menos tem, que é da gente calcular, imaginar ou desejar desencarnar mais ou menos com a idade tal. Eu, desde criança, estava na minha cabeça que eu ia desencarnar com 94 anos, há 6 meses atrás, quando me submeti ao transplante hepático, eu achei que tinha me enganado nas contas, mas agora eu estou achando que eu vou com 94 mesmo. Como eu estou com 77, ainda faltam 17 anos, que se multiplicar por 365 dias, dá quase 8.000 dias. Ou seja, 8.000 manhãs eu vou acordar, vou passar o dia inteiro, agora são 8 da noite, já fiz tantas coisas hoje, e ainda vou fazer muito mais, imaginem 8.000 dias. Então, essa questão assim de fim da vida, já estou com, é um raciocínio tanto quanto não reencarnacionista. E o reencarnacionista, evidentemente, não enxerga o final da encarnação como o fim da vida. Pelo contrário, é o fim dessa viagem, voltamos para casa, se tivermos frequência mais elevada e merecimento e uma boa encarnação, voltamos para cá e depois voltamos aqui para a Terra para mais uma viagem. Então, eu tenho chamado de a linha do horizonte. Mas essa linha do horizonte não é o final, ela é apenas a continuação. Então, hoje é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui, eu e minhas colegas, e os demais forem entrando, e vocês que assistirem depois, então, vão pensando a respeito de vocês, ou algum familiar que já esteja mais adiante na idade, que é encarnado há mais tempo, que no Ocidente parece ter uma espécie de uma vergonha de envelhecer. O nosso padrão é muito americano, e o sistema americano é muito baseado numa música do meu tempo, chamada Forever Young. Talvez vocês, quem é do meu tempo, lembra. Forever Young, para sempre jovem. Eu acho isso tanto quanto preconceituoso. Eu prefiro pensar assim que estamos com uma idade mais avançada, devemos demonstrar, devemos nos sentir, não devemos disfarçar ou fingir que temos menos idade. Eu não entendo por que querer mostrar que tem menos idade. Eu, sinceramente, eu tenho a idade que eu tenho e para mim está muito bom. Até os 40 e poucos anos, eu lembro que eu estava na área da música, e aí, então, naquela época, eu pintava os cabelos com aquele Just for Men, eu tinha aquele empaque assim, ficava aquelas coisas aqui na testa. Aí um dia eu lembro direitinho que me olhei no espelho, tinha pintado o cabelo com Just for Men e tal, e aí fiquei pensando assim, uma pessoa mais velha que pinta o cabelo, ela fica com cara de mais jovem? E o espelho me respondeu, não, fica com cara de pessoa mais velha que pinta o cabelo. Eu nunca mais pintei o cabelo, não sou contra quem pinta, mas eu falei, não, até para ficar com cara de mais velho que pinta o cabelo, eu prefiro ficar com cara de mais velho que é mais velho mesmo. Essa é a idade dessa encarnação. Todos nós temos 400, 500, 600, 700, 1.000 anos. Então, 60, 70, 80 não faz tanta diferença assim. Então, vamos começar aqui a conversar sobre isso. Então, qual de vocês que confessa que reencarnou há mais tempo e quer falar sobre os seus planos, mas de agora em diante? A Nadia só não pode, né? A Nadia, ela encarnou há menos tempo. Daqui uns 20, 30 anos tu fala. Agora, por enquanto, não tem expertise suficiente para isso. Bah, mas eu falei, quem confessa, ninguém confessou. Mas vocês são, vou te contar, hein?
Então, com aquela cara assim, eu não vou dizer que enganei há mais tempo, eu não vou dizer. Doutor Mauro, eu sou bem tranquila em relação a isso. Eu nem penso assim, sabe? Não me preocupo. Eu sou tão focada assim no estudo, eu gosto muito de estudar, né? E sempre consegui fazer todas as coisas que eu quis nessa encarnação. Então, eu sempre fui atrás dos meus objetivos e, assim, estar hoje onde eu estou, né, estudando a psicoterapia, me traz tão bem-estar que nada, mas nada é capaz de suprir nada material, nada da vida, ninguém, nenhuma pessoa é capaz de me completar mais do que eu já me sinto, sabe? Sou livre, tenho liberdade. Eu realmente, coisa que eu vi nessa encarnação foi para ser livre, assim, no sentido de poder escolher, né, as coisas, o meu caminho. Eu acho que eu até vim mesmo eu acho talvez de uma, porque assim, eu era muito calada, aí eu achava assim, a minha mãe até me levou no médico, eu achava assim, por que será, né? Depois eu pensei, mas aí eu achava assim, eu acho que é porque eu era psicanalista, porque eu sempre gostei muito de psicanálise, depois eu fiz, e o psicanalista ficar só escutando. Depois eu vi que não, era em relação a relacionamento, me prender. Então eu já vim dizendo assim: homem nenhum vai dizer o que eu devo fazer ou não. E aí realmente, os relacionamentos que tentaram me sufocar, me prender, dizer não, tem que ser assim, eu mandei passear mesmo na boa, assim, não, ainda vou. Quero ser livre. Eu acho legal uma pessoa como você, por exemplo. Você e a Carol, legal, os dois no mesmo objetivo. Acho que dá muito certo. Agora, um querer tolher o outro de. Entendeu? Pode até dar certo se for uma pessoa que entenda. Não necessariamente está no mesmo caminho, mas. Pô, legal valorizar, né? Estar presente, apoiar. Mas não, eu só peguei relacionamento que queria me prender. Então eu vi que era isso. Que eu digo, não, hoje eu vou. É isso, eu não tenho assim. Quem é que não quer ficar melhor, aparentemente, né? Eu acho que isso a gente cuida também para não ficar jogada, né? Mas assim, envelhecer para mim tranquilo, sabe? Já sou avó mesmo, eu digo que eu posso, né? De 4 netos, vou poder, né, dizer que eu sou tranquilo, para mim não tem mesmo. Eu era mais vaidosa, assim, antes de ser espírita, antes de acreditar um monte de coisa, né? Eu era mais um pouquinho vaidosa quando eu era solteira. E depois foi. Quando eu tive filho, parou a vaidade, porque a minha filha, eu tenho uma filha que o que ela gosta, meu vestido, bolsa, anel, mãe, tu me dá, pode. Ela já nem pergunta, ela vem, pega e só manda foto. Tá bom, cada idade, cada fase é diferente, né? A gente é Acho bem que assim. filho serve muito para a gente largar o egoísmo também, sabe? Que aí eu digo, deixa para lá. Tipo assim, pô, adoro aquele vestido. Aí ela chegava, mãe, É, me empresta, e não devolvia mais. E vai ter que ter paciência. Aí às vezes eu olho, eu digo, poxa, assim, eu gosto muito de pedra. Aí eu tinha um anel amarelo, de pedra amarela, comprei em Goiânia até. Eu não sei o que do sol. E eu achava lindo aquele anel. Mãe, lindo. E quando eu vejo no dedo dela, eu digo, poxa, meu anel. Mas assim, coisa bem rápida. isso é, tá bom. Sim. Pessoal, ali, quem é que quer falar sobre o seu momento atual? Sabe que hoje de manhã eu acordei com uma coisa interessante, uma frase interessante na minha cabeça. Acho que eu já estava pensando nesse nosso encontro de hoje, que me veio assim, tem muita gente que fala assim, no meu tempo. Vocês já viram assim, pessoas mais idosas falar assim, no meu tempo, no meu tempo. Eu fiquei pensando assim, mas como assim no meu tempo? Eu fiquei pensando, não, mas eu
eu não tenho meu tempo é agora. Vocês falam assim, porque no meu tempo, como assim? O tempo não é agora? Então, agora não é o meu tempo? E agora é o tempo de vocês? Acordei de manhã com esse pensamento na cabeça. Diga, Nós estamos no melhor tempo, na melhor idade, no melhor tempo. essa questão de melhor idade eu acho bem relativo. Ela pode ser a melhor idade, ela pode ser a pior idade, ela pode ser uma idade mais ou menos. Chamar de melhor idade, assim, generalizando, todo mundo está na melhor idade. Então, vamos ver, vamos cair na real, vamos cair na real. Eu, sinceramente, assim, eu estou na melhor fase da minha vida. Isso eu não tenho nem dúvida. Nunca fui tão feliz, tão produtivo, tão leve, tão tudo. Eu estou. Agora, às vezes, a gente vê algumas pessoas que falam assim, está na melhor idade, não é bem assim. Mas diga lá, Fátima, o que tu está te sentindo assim? Tu já encarnou? Está sentindo assim, né, doutor? É o seguinte, eu concordo com essa ideia da melhor idade, eu acho um pouco irônico. Então, mas eu atualmente, aliás, a cada dia que passa eu vou me sentindo cada vez melhor, me sentindo bem com minha idade, e estou vivendo assim com muita leveza, como nunca vivi. Já comecei a assumir a minha idade como um todo, só estava faltando essa, que agora eu estou assumindo de verdade, essa idade aqui, do meu cabelo. Então, e é a primeira vez que eu estou deixando, com 70 anos, que eu estou deixando meu cabelo ficar no normal, a vida inteira, desde os meus 40 e tantos anos, que ele começou a aparecer os brancos que eu venho escondendo, porque é o modelo que a sociedade implanta para a gente e a gente embarca, né? E vai nessa onda. Como eu já fui muito em relação a muitas coisas, é por isso que eu digo que a habilidade hoje é bem melhor para mim, dentro da minha consciência, né? Que eu estou com a minha idade, e já desencadeei alguns problemas físicos, claro, mas também convivo com eles com muita naturalidade, encaro como se fizesse parte da minha história. Não sei como foi que eu desencadeei, se foi negligências anteriores, se são coisas genéticas que a medicina tradicional também determina, né? Ou fala, afirma. Bem, mas eu me sinto bem demais com a minha idade, muito bem. E mesmo porque quando eu trabalhava, eu já dizia, eu não quero ser uma aposentada de cadeira de balanço. Eu não aceitava aquela ideia da pessoa se aposentar e ficar levando uma vida parada, vegetativa. Então, eu me organizei de uma tal forma que agora, por exemplo, faço o curso, já fiz psicoterapia, agora estou fazendo esse curso para aprofundar cada vez mais meus conhecimentos e não paro, eu também sou muito dinâmica. Eu acredito e eu penso assim, amanheceu, clareou o dia, é sinônimo de movimento. E movimento, aí a questão do movimento já somos nós que escolhemos, né? Que movimento vamos fazer? Que movimento? E eu estou nessa busca de melhorar cada vez mais, inclusive para a próxima encarnação, já olhando a próxima encarnação e o meu convívio com as pessoas que me rodeiam,
com minha filha, com meu companheiro, com minhas netas. É assim. É. O fato, sabe que enquanto estava falando, eu estava pensando aqui essa questão do cabelo branco. Não que eu tenha preconceito, quem sou eu para ter preconceito contra quem pinta, contra quem não pinta? Isso não tem nada a ver, né? Mas assim, fiquei pensando assim, naquelas indígenas que moram lá naquelas tribos no meio do Amazonas. Alguma delas pinta cabelo? Não pinta. Não, Não, não. vai ficando branco, vai ficar branco. Mas tu falou tudo assim, né? Nós somos muito dominados por um padrão comportamental, como deve ser, Modelo. é um modelo americano. É. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí eu fico pensando eu tenho mania de pensar. As pessoas que correspondem àquele modelo, elas podem escorregar no orgulho e na vaidade. E as pessoas que não correspondem ao modelo, ela pode escorregar na baixa autoestima. Por exemplo, até em termos de corpo. Por exemplo, assim, antigamente as mulheres tinham que ser bem gordas. Lá, numas épocas, lá tinham que ser bem gordas. Aí fiquei pensando assim, coitadas das magrinhas. Naquele tempo, as magrinhas tinham baixa autoestima. Que tinha que ser gorda, tinha que ser bem gorda. Agora, depois de um tempo para cá, tem que ser bem magrinha. Aí fico pensando, coitado das gordinhas. Então, as magrinhas estão tudo orgulhosas, porque eu sou magrinha, que legal, nada contra. Mas as gordinhas, coitadas, meu Deus, ninguém olha para mim, porque eu sou gorda, não sei o que tal. Eu acho uma sacanagem isso, você não acha? Esse padrão tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Se é magro, se é gordo, é gordo, se pinta o cabelo, pinta, se não pinta, não pinta, se é alto, se é baixo. Por que tem que ter um padrão? E por que tem que ser um padrão americano também, né, Fátima? Considerando os Estados Unidos um país assim, o povo é muito legal, mas os governos nem tanto, né? Então esse padrão americano, esse padrão, até o padrão cultural europeu também. Olha o que eles fizeram com os nossos indígenas. Olha o que o homem branco fez com os negros da África. E o nosso padrão é esse, é um padrão branco. Então, a Odete, por exemplo, aí, ó, é uma indígena branca, né, Odete? Olha E que aí, cabelo lindo aqui, ó, sem tinta, ó. eu tinha uma amiga que tinha o cabelo branco até a cintura. Eu achava a coisa mais linda. Eu Ela me amo assim, eu me amo. deixa crescer até a cintura. Ah, Aí tá, vou deixar para te amar, então. você vai fechar as lojas para mandar aí. Quando tu passar, as lojas fecham. Diga, seu Carlos Batalha. Olá, boa noite a todos. Carlos, Então, eu estava refletindo aqui a respeito dessa questão do padrão. Eu acho que tem a ver muito com a questão da autoaceitação, né? Então, quando a gente não se aceita, fica buscando uma outra forma, pelo que os outros pensam, que os outros acham. Então, eu acho que é por aí que vai. Então, se nós não encontrarmos esse ponto de equilíbrio, de nos aceitarmos do jeito como nós somos, nós vamos ficar sempre buscando a aprovação do outro. É isso? olha, eu também acho, cara, essa questão de ter um padrão. Mas agora sim, eu que já sou encanado há mais tempo, eu já vi vários padrões. Quem está encanado há mais tempo aqui já viu vários padrões, né? E agora está mudando essa questão de padrão. Agora está começando a ficar tá bem mais liberado. Eu sou do tempo, não sei se alguém aqui é desse tempo ou não, eu sou do tempo que homem jogava futebol e mulher jogava vôlei. Alguém aqui é desse tempo? Acho que não, não sei se é. Mas era assim. Se um homem jogasse vôlei, os outros homens começavam a olhar esquisito para ele. Mulher jogava futebol, mas nem podia chegar nem perto. Podia ficar na torcida, torcendo para o namorado. Mulher não podia jogar futebol. E homem que jogasse vôlei, ficava todo mundo de olho nele. Eu sou desse tempo. E olha agora o que está acontecendo agora, no meu tempo agora. Isso é muito legal. Então, os padrões estão mudando, está vindo essa liberdade, essa era aquariana de mais liberdade. Quem quer falar sobre o seu tempo agora?
e também o plano para a próxima encarnação. Você sabe disso, né? Você sabe que todos estamos preparando a próxima encarnação, não sabe? Então, por exemplo, alguém assim que gostaria na próxima encarnação de fazer não sei o quê, desenvolver alguma coisa, algum talento, alguma vocação, algum dom que ficou meio escanteado, meio de lado nessa encarnação. Qualquer coisa. Música, ciência, qualquer coisa. Eu gostaria de ter feito isso, ser isso, entender disso, conhecer isso, mas não fiz. Na próxima eu vou fazer. Sabe o que eu recomendo? Comece agora. Já tem mais 20 anos, 20, 25, 30, sei lá quantos, né? Começa agora. Eu gostaria muito de ter estudado não sei o quê, mas não estudei. Na próxima eu vou estudar. Começa agora. Porque essa informação já vai dentro do nosso inconsciente. Quando chega na próxima encarnação, aquela memória está dentro do inconsciente, dando sinal. Então, se alguém aqui tem alguma frustração, queria ter estudado isso, queria ter feito aquilo, queria ter sido isso, aquilo, tal, qualquer coisa, dentro da realidade, claro, né? Ninguém vai querer ser malabarista do Cirque du Soleil nessa idade, né? Por favor, não arrisque, né? Mas qualquer coisa mais racional, assim, começa agora. Aí pensa assim, tenho 10, 12, 15 mil dias pela frente, e na próxima encarnação eu simplesmente continuo. Vocês não acham bem lógico isso? Diga, Cleone. Boa noite, doutor Mauro. Boa noite a todos. Eu vou começar assim, pelo final, né? Agora, quando o senhor falou, o que você gostaria de fazer nessa encarnação e não fez ainda? Eu gostaria realmente de aprender uma língua e também tocar um instrumento. É um sonho que, não sei, uma coisa que eu gosto, eu nunca fiz, né? Os padrões que hoje a sociedade nos impõe, né? A respeito dos cabelos, quando a Fátima estava falando, eu estava lembrando assim, eu sempre gostei dos meus cabelos e eu tenho o sonho de ter os cabelos brancos total. E eu tenho alguns fios. E quando a minha filha casou, ela disse, para tu entrar na igreja comigo, tu tem que pintar os cabelos. E foi quando eu pintei meus cabelos, mas depois disso nunca mais pintei, né? Eu gosto dos cabelos assim, são um pouco grisalhos, sabe? Eu me aceito como eu sou realmente. Lógico, sempre procuro melhorar, né? Eu acho que hoje a minha autoestima é bem melhor do que há 30, 40, 50 anos atrás. E até na última segunda-feira a gente ficou com algumas questões pendentes, eu não sei se o senhor lembra, né, doutor Mauro? Tá, e assim, até gostaria essa semana aquilo tudo me bateu, por que eu vivi na família que eu vim, por que eu nasci nessa família, né? E desde a segunda-feira eu tinha anotado várias coisas naquele dia. Eu acho que eu vivi muito tempo na gaveta adolescente inferior, porque eu me achava a última bolachinha do pacote, né? Eu tinha assim uma baixa autoestima, até porque a minha mãe sempre valorizava os irmãos, o homem, e eu sempre vi isso, que é uma sociedade machista, onde sempre os homens são valorizados. Os homens podem tudo e as mulheres não podem nada, porque eu tive 5 irmãos homens, depois veio as 4 mulheres, e sempre foi exigido de nós uma conduta retilínea, assim, daquelas ímpar, não pode errar, não pode desviar, não pode fazer isso, desde o modo de sentar, não pode cruzar a perna, não pode, sabe? Então, desculpe te interrompendo, como dizia o Jô Soares, que eu nunca assisti, mas disse que ele falava isso, tu já entendeu por que tu reencarnou nessa família, né? Nós falamos isso na outra vez, né?
Eu pensei muito essa semana, mas eu não cheguei assim a uma grande conclusão. Eu sempre tive, como e até eu anotei aquele dia, assim, muita coisa, eu tinha mágoa e raiva dos meus irmãos mais velhos, né? Por que era tratado dessa maneira? Então, aí eu digo, por que eu nasci nessa família? Para aprender a conviver e aceitar essa situação, né? Eu reclamava muito de todos, me achava assim diferente e injustiçada, né? E até porque assim, ó, eu fui da família quando eu me separei, casei, tinha 2 filhas e separei, a minha mãe, né, quando me disse, usou uma palavra que eu, na época, hoje eu recebesse aquilo, até vou dizer a palavra, ela disse assim, me chamou de, vulgarmente falando, já uma puta, né? Bem assim, e aquilo me doeu na alma, eu chorei assim, que eu acho que doeu na minha alma aqui. Eu me lembro daquela frase, assim, eu cheguei na minha irmã e me abracei, e elas, o que está chorando? Aí a mãe disse isso, mas o quê? Mas tu te sente assim? Né, para ver como era o padrão da sociedade que a gente vivia, né? Então acho que eu nasci nessa família foi para aprender um autocuidado, a pensar e a me cuidar, né, e a me autovalorizar, porque por muitos e muitos anos, a minha autoestima foi assim. Eu não gosto nem de falar, porque senão eu começo a chorar, né? Hoje já dói menos quando eu pensar nem penso, mas agora, quando foi oportunizado falar e a dizer isso, assim, ó, parece que não é eu que falo, é a alma que fala, sabe? Macarena, tem uma questão importante, já que estamos falando sobre isso, em relação à psicoterapia reencarnacionista. Por exemplo, assim, quem é que tem essa tristeza e essa mágoa, essa rejeição, não é o teu adulto, é a tua adolescente inferior que ainda está viva dentro de ti. Pois eu acho que eu vivi muitos e muitos anos. Quando eu falo, eu acho que é o adolescente inferior, eu sou da gaveta do adolescente inferior. Ainda é, tu já é adulta, tu já é vó, certo? Mas o adolescente inferior ainda está viva dentro de ti. Então, se tu puder conversar, o teu adulto superior, ou o teu ancião, tá? Conversar com a Cleoni adolescente inferior é a maneira de dizer, tá? Aquela adolescente, se tu conversar com ela, com a Cleoni daquela época, tu pode fazer ela chegar no entendimento que já passou, que o tempo já passou, que tu escolheu aquela família, que por algum motivo teve, provavelmente em vidas passadas foi homem, foi machista, não dava bola para as mulheres, provavelmente fez alguma coisa para a tua mãe. Sabe como é que é a moeda? Tem o verso e o reverso, né? Então, quando tu era adolescente, naquela época, tu enxergava daquela maneira, lembra? Tu não chegava da maneira reencarnacionista. Por isso que originou ou aflorou todos aqueles sentimentos e raciocínios. Mas agora, eu estou te propondo assim, seja a psicoterapeuta reencarnacionista da tua adolescente. Ou seja, muda, sabe a correção do raciocínio equivocado? Versão persona versus versão espírito. E mesmo assim, hoje as minhas filhas me fazem pensar, às vezes, raramente a gente falou, e quando a gente já conversou a esse respeito, né? Ela diz assim, olha para dentro de ti e para a mulher que tu te transformou, tudo a tua caminhada nessa terra, o que tu já fez aqui. Lógico, eu fui das minhas irmãs, eu estava num relacionamento que era um relacionamento abusivo, né? Eu tive coragem de sair desse relacionamento. Lógico, eu vou dizer assim, ó, foi fácil? Não foi fácil. Foi uma coisa, enfrentar uma sociedade machista e enfrentar uma família machista que assim, ó, é dolorido. Hoje eu olho
para minha família, eu olho para os meus irmãos, né? E eu acho que eles hoje eles já me olham de maneira diferente. Eles me valorizam, eles me respeitam até pela minha caminhada de vida, aonde eu levantei a cabeça e segui firme, né? Pois é, agora, assim, não, isso é uma grande vitória, sem dúvida. Agora, tu viu que de vez em quando tu escorrega lá para aquela adolescente. Há Eu uns sei. minutos atrás, tu escorregou para ela. Ou seja, ela Muito. está viva dentro de ti. É. E não tem mais razão de ser. Já passou o quê? 30 anos, sei lá, quantos anos passou? Então, seja a psicoterapeuta reencarnacionista da Cleoni adolescente. Fala com ela, como tu estivesse falando com uma pessoa no teu consultório. Seja a tua própria terapeuta. Esse tema de casa para ti essa semana, então. Mais um tema de casa. Mais um. Mas vamos ver essa questão da enganados há mais tempo, depois nós vamos ver o tema de casa que foi para a segunda passada para hoje. Tem a Leônides e tem a Nadiesa também, tinha tema de casa. Eu não quero forçar, porque aqui só tem mulher. Eu sei que toda essa minha questão e essa minha caminhada de vida hoje já dói menos, né? E eu acho que eu fui, por muitos anos da minha vida, eu fui a minha própria vilã, né? Pior que é verdade. Aquilo que eu recebi um dia do ar não foi, que se a vítima ela desenvolve mágoa ou raiva, ela se torna a sua vilã. Eu achei incrível isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Que o vilão é a vítima de si. E a vítima, se ela desenvolve mágoa ou raiva, ela se torna o vilão de si. Então é isso aí que eu desenvolvi, essa mágoa. Como é que está falando, sabe? Essa sabedoria, assim. Eu achei fantástico. Muda tudo, né, Claudinha? Tu foi a vítima, mas tu te tornou a tua vilã. Tá vendo que coisa incrível? E agora reverte. Agora reverte. Não seja nem a vilã e nem a vítima. Agora seja aquela pessoa que reencarnou naquela família por algum motivo, alguma causa, e tu venceu. Ou seja, tu não foi a vítima e tu não é a vilã. E pronto. E vive o hoje, de agora em diante. Eu já fiz a terapia do perdão, né? Por perdoar todas essas coisas. Para mim foi importante ter feito isso, assim, aquela coisa do perdão, né? Mas eu vou ser bem sincero contigo, porque não está interferindo tanto. Para perdoar mesmo, a gente tem que parar de se sentir vítima. Enquanto a gente se sente vítima, eu acho que não consegue perdoar, não. A gente consegue aceitar. Tá, deixa assim, tá bom. Mas lá dentro, eu fui vítima, aquela foi vilã. Lá nos textos tem como não precisar perdoar, lembra? Como não sei se já chegou lá, como Sim. Não precisar perdoar. Quando é que a gente não precisa mais perdoar? Quando a gente para de se sentir vítima. Enquanto a gente é vítima, tem que perdoar. Mas como é que a vítima vai perdoar se ela ainda se acha vítima? Então, a primeira coisa é parar de se sentir vítima. E botando a reencarnação na história, claro que tem o livre-arbítrio de cada um. Né? Claro que tem. Hoje eu não me sinto mais vítima. Eu acho assim, que toda essa caminhada foi um grande aprendizado, né? Às vezes eu digo, meu Deus, eu queria ter o conhecimento, a informação há 30, 40 anos atrás. Eu teria sofrido menos, eu teria vivido mais, mas então agora foi esse o momento e vida que segue, e agora eu sou dona do meu nariz. Agora, a tua gaveta adolescente inferior ainda está com uma frestinha. Ela não fechou. Pois é, como fechar essa fresta, né? Mas graças a Deus, hoje eu entendo assim, eu até entendo a minha mãe, as coisas, tudo que eu passei, eu entendo meus irmãos, né? Porque eu já consegui dizer para eles essas coisas, né? Já conversar com eles, embora eles não aceitem, né, porque eles ainda vivem naquela cultura, né, mas que eles hoje já estão mais flexíveis, eles estão mais flexíveis. Então, assim, conversa com
com a tua adolescente inferior, fala com ela e fecha a gaveta. Pronto, definitivamente fechada. Queria falar, Carlos? Baixou a mão ou quer falar? Sim. Então, a respeito dessa questão de perdoar, eu acredito que é preciso que a gente compreenda a questão da reencarnação e o papel que a gente está exercendo hoje e prestar atenção se não está num papel inverso de outras possibilidades ou de outras vivências anteriores, né? Então, a partir do momento que a gente pode se colocar no papel, inverter os papéis, como será que eu não fui, como o doutor Mauro falou, não fui esse vilão na outra, né? Eu não fui vilão dessa pessoa. Então, a partir do momento que a gente pode perceber isso, essa possibilidade, eu acho que fica mais fácil para a gente perdoar, se colocar no lugar do outro também, né? E essa questão também da aceitação, ela é muito importante para que a gente possa perdoar. Às vezes, aceitar o outro não quer dizer que vai concordar. Então, a partir do momento que eu vejo que o outro é dessa forma e eu posso mudar, porque às vezes a gente quer mudar o outro, para que o outro seja de acordo como a gente imagina que deveria ser, né? E aí fica aquele embate, aquela luta. Então, eu acho que a gente seguir o caminho da gente, procurando evoluir, procurando conhecer e aprimorar a nossa existência, corrigindo as nossas falhas, né? E seguindo em frente. Eu acho que é por aí. E, cara, por isso que a gente chama a psicoterapia reencarnacionista a psicoterapia do questionamento, porque as psicoterapias não reencarnacionistas, quando um profissional escuta a infância de alguém, ou essa pessoa não acredita na reencarnação, ou acredita, mas esquece de aplicar em si, é tipo assim, aquilo ali é assim e ponto. Não tem questionamento. A mãe fez isso, o pai fez isso, aquele fez isso, eu fiz isso, e pronto, não tem questionar. Já, como tu falou, já colocando a reencarnação, mesmo que a pessoa não recorde vidas passadas, digamos, não recorde, basta ela pensar assim, por exemplo, por que eu reencarnei nessa família? Uma família de machista. Reencarnei em mulher. Por que eu reencarnei nessa família? Só esse ponto de interrogação, tu sabe disso, né? Já deixa a pessoa, não, peraí um pouquinho, tem alguma coisa antes, e tinha tanta família, eu reencarnei nessa. Tinha tanta família que o pessoal não era machista, eu reencarnei nessa. Tinha tantas famílias que a mãe era assim, 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 eu pedi essa. E vim mulher. Aí o pessoal pode pensar assim, por que eu não vim homem? Então, por exemplo, né, Cleone, se tu tivesse vindo homem e um dos teus irmãos homem tivesse vindo mulher, sabe quem é que tinha desenvolvido esse sentimento? O teu irmão. E não tu, percebe? Bastava tu ter vindo homem e um deles ter vindo mulher, quem estaria com mágoa e rejeitada e sendo chamado de puta e não sei o quê, seria o teu irmão, não seria tu. Então tu vai dizer assim, pô, meus irmãos eram homem. Aquela irmã veio mulher e eu vi mulher. Por que eu vi mulher, meu Deus? Só isso já deixa a mágoa sob suspeita. A rejeição também, ou seja o que for. Só o questionamento, né, Carlos? Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela é a psicoterapia do questionamento. Se questionou, já para um pouquinho. Tem um antes? Tem. Teve a minha escolha? Tem. Eu programei isso? Tem. A cegonha era a chaminé? Não. Então, tem alguma coisa aí que eu não sei. Pelo sim, pelo não, eu vou deixar isso aí mais ou menos. Naquela época, a Cleone não sabia disso. E embarcou nesse trem, né? E olha, tantos anos de sofrimento. Depois, quando foi pensar nisso, né, Cleone, capaz, meu Deus, tem um antes. O que será que houve antes? Já começa a mudar tudo. Diga, Carlos. Então, eu estava pensando aqui nesse papel da vítima, muitas vezes a gente acaba sendo algoz nessa mesma existência, porque a gente começa a fazer com o que fizeram conosco, fazer com os outros.
Pode né? acontecer. Seja executando, ou então no papel da depressão, fazendo com que o outro sofra indiretamente. Também pode. Também pode. Tipo, se vingar. Exatamente. Eu vou ficar tão mal que tu vai ficar culpado pelo que tu fez para mim. Às vezes a gente repete isso nos filhos, aquilo que a gente sofreu na nossa infância, a gente repete, se a gente não cuidar, repete nos filhos, repete nas outras pessoas, nos companheiros, né? É verdade. É verdade. É aquilo que a gente fala, né, Carlos? Como é que a gente vai entender esse capítulo dessa novela, lembrando só desse capítulo? Como é que a gente vai entender essa encarnação se não recordar várias outras? É tão simples, é tão óbvio isso aí, né? É. Então, para a gente entender a nossa história dessa vida, que é um capítulo de uma novela, nós temos que recordar os capítulos anteriores. É simples assim. E se não curar essa ferida, a gente vai ferindo, vai ferindo. E leva para a próxima. E aí, na Exatamente. próxima, que família vai escolher, que gênero sexual vai escolher. Ou seja, esse drama, né, Carlos, se ele terminasse agora, bom, então eu vou sofrer uma vida, mas acabou. Mas, não, mas só tem uma vida, né? Sabe o que é isso? Meus gatos brincando aqui. Ô, Pantera, que isso? Minhas duas gatas são muito loucas. Pessoal, quem quer falar então sobre um Veléus, então, que foi eleita ali pela. Não sei quem é que citou seu nome. Bom, com relação à aula, à última aula, para mim foi muito importante, porque eu consegui elencar os sentimentos, né, que afloram até hoje, né, algumas atitudes da minha família comigo, e que eu estou mergulhando em cima desses sentimentos, né, e estou me descobrindo muita coisa. Agora, com relação ao tema de hoje, doutor, eu estava pensando, né, o que determina a quantidade de anos que a gente vive, que cada ser humano vive? É a missão de vida? Eu falo isso porque meu pai está com 98 anos, né? E ele está assim, ele fala que está cansado, que ele quer ir embora. E eu fico questionando, né? Por que se ele quer tanto ir embora, né? Por que ele ainda está aqui? E fico questionando esse tempo que a gente tem aqui, doutor. Cada pessoa tem aqui. É pela missão, pelo desenvolvimento, pela evolução? O que determina a quantidade de anos que a gente fica aqui? Essa pergunta você tem que fazer para Jesus. Eu tenho uma ideia, que é o velho, Qual? cada caso é um caso. Essa é a ideia que eu tenho. Cada caso é um caso. Por que ele está com 98 anos se tu falou que ele está querendo ir embora? Digamos assim, ele está cansado, ele quer voltar para Isso. casa e se rejuvenescer, que seria bem legal. Mas assim, algo está fazendo com que ele fique mais. Agora, para quê? É algo assim positivo, que é positivo, mas é para aprender mais, é para aprender, sabe? Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Para mim, não dá para generalizar. Toda pessoa está programada para tal idade. Imagina assim, o livre-arbítrio, né, Léo? Digamos assim, por exemplo, eu acredito que eu vim para ficar 94 anos, porque desde criança eu pensava isso. Lá em Passo Fundo, numa família que ninguém falava em reencarnação, e eu já pensava nisso, e já tinha na minha cabeça que eu ia morrer. Falava. Eu não falei para ninguém, porque ninguém me entenderia, eu acho. Acho que não. Mas desde pequeno eu tinha 94, mas de onde é que ia vir essa informação? Entendeu? Naquele contexto. Então, eu acho. Agora, imagina assim, se eu bebesse, fumasse, usasse droga, tivesse moto, sair correndo, ou, sabe, fazer loucuras. Será que eu iria até os 94? Pois eu estaria programado. Mas e o livre-arbítrio? Sim, verdade. Tem muitas variáveis. Eu acho que não tem assim, é assim, está programado assim, mas a pessoa não fez para isso. Ou então Sim. está programado assim, mas a pessoa começa a fazer uma reforma íntima
e com aquilo ela vai mudando a programação. Eu não consigo imaginar que aquela programação pré-reencarnatória tem um determinismo, sabe? Vai ser assim, É. assim, assim. Não, para um pouquinho. Tá, então vai ser assim, tá, digamos que vai. Mas se a pessoa for evoluindo, for melhorando, for se transformando, ela não pode ir mudando a sua programação? Eu acho que pode. E se ela Uhum. piorando, fazendo coisa errada para si, coisa errada para os outros, ela não pode ir piorando a sua programação? Eu também acho que pode. Então, Entendi. não tem como dizer é assim. Cada caso é um caso mesmo. Agora, o que tu ficou pensando sobre a família, então, o tema É, de casa? porque a gente conversou a respeito dos sentimentos que afloravam, né? E eu comecei a pôr no papel, porque é diferente quando a gente pensa e quando a gente escreve, né? E eu comecei a colocar no papel, aí eu vi que várias outras situações também eu sentia a mesma coisa, era o mesmo sentimento. Uhum. Aí eu falei, bingo, é uma das minhas missões. Então, assim, tá sendo muito gratificante esse estudo aí que eu estou fazendo comigo mesmo. Estou me descobrindo algumas coisas aí que eu nem imaginava. Eu imaginava. Então, tu está falando da personalidade congênita e do gatilho, Sim, né? Bom, e na próxima vez, digamos que aflore o mesmo sentimento, o que tu vai dizer para o sentimento? que eu não preciso mais dele, né? Pois é, exatamente, é isso aí mesmo. Em vez de É, dizer eu tenho razão, tu vai dizer assim, tu de novo? É diferente? Eu é tenho verdade, razão, tem. é verdade. Outras assim, olha ele aí, olha, eu achei que tu já tinha desaparecido, ainda não completei minha reforma íntima, mas agora eu vou sair dessa gaveta e vou para outra gaveta. Faz assim, ó. Não, exatamente. No meu dia a dia, depois da aula de ontem, da outra semana, que eu coloquei tudo no papel, eu repeti a mesma situação. E foi isso que aconteceu. Eu falei, pô, de novo, Leozis, de Oh, novo. é incrível. E é Muito legal, muito legal. simples, né? É simples. Vê assim, até me veio aquela frase, nada a ver também, conhecereis a verdade vos libertará. Tem essa frase, Muito, muito, parafraseando Jesus, mas assim, tu conheceu uma verdade, e a verdade está te libertando do sentimento. é verdade. Tá vendo só? Simples assim. É simples assim. E a tua reforma, um dos elementos da reforma íntima, um dos, mas já tá indo. Tá vendo É, só? é um exercício muito legal esse de colocar no papel. Aí eu acho também. É como se a gente tirasse uma fotografia da gente, né? Fala, nossa, Tá ali, né? é. Gratidão, Ah, professor. eu que agradeço, porque eu melhorei muitas coisas. Eu estou transmitindo para vocês, sinceramente, o que eu aprendi, sabe? Uhum. E muitos psicoterapeutas reencarnacionistas falam a mesma coisa, assim. A gente fica tão agradecido à psicoterapia reencarnacionista pelo bem que faz para a gente, que a gente se sente assim, puxa vida, eu tenho obrigação de passar isso para os outros. Sim, Eu sinto assim, para mim é como se fosse um dever. Dever. Eu tenho muito Capricórnio, então eu tenho muita coisa de dever, dever, dever. Não é bem dever. É em agradecimento, eu quero passar o benefício que eu recebi para quantas pessoas eu puder passar. Em é. agradecimento. E outra coisa, né, que eu achei que foi interessante para mim, porque eu estou me descobrindo tanta coisa que eu falei, gente, eu preciso viver mais tempo para eu ter tempo de fazer essa reforma íntima. Eu voltei até para academia, doutor. Tá vendo só? Eu falei, eu preciso cuidar do corpo para eu ter energia para aguentar. Porque se eu for embora aos 80, eu quero ir até os 90. Porque Olha, tem muita coisa para trabalhar ainda, doutor. então, é aqui, né, Léo? É. É no pensamento, é a intenção. Um dia me perguntaram assim, doutor Mauro, o senhor tem quase 80 anos, como é que o senhor é assim? Eu falei, olha, eu não sei como é que eu sou assim.
Mas uma coisa eu sei que eu tenho. Eu tenho uma meta, um objetivo, uma automissão que é boa, que eu acho que é boa, que é positiva, que é espiritual, que me faz bem, que faz bem para o outro. Todo dia, quando eu acordo de manhã, Léo, assim, eu tenho esse hábito, assim, eu acordo e digo, tá, hoje meu dia vai ser incrível. Hoje eu vou trabalhar, eu vou ajudar, eu vou conversar, hoje eu vou fazer. Eu não acordo assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Tal. Eu não acordo assim. E se por acaso um dia eu acordo assim e fico ali na cama, sabe aquele rolando, Enrolando. não sei o quê, não sei o quê, aí adia ali no relógio para apertar daqui 5 minutos, sabe aquele golpezinho assim, né? Chega numa hora que eu digo assim, para um pouquinho. Parece que tem alguém falando comigo, diz assim, sai dessa. Tu não vai me passar o dia inteiro assim, por favor. Aí eu digo, chega. Levanto, entro embaixo do chuveiro, peço para a mãe água me lavar por fora e por dentro, imposto as mãos em direção ao ralo, o que sai de energia, Léo, assim, que eu sinto que é Nossa, negativo, é imagina. incrível. Mas eu peço para me lavar por fora e por dentro. Imposto as mãos, fecho os olhos, começa a sair, energia que durante a madrugada alguma coisa aconteceu. Alguma coisa Sim, aconteceu. Acordei verdade. pesado. Eu jogo tudo pro ralo ali do box, escovo os dentes, lá vou eu. E agora, Vida que segue. 9, eu vou dormir 1, 2 da manhã, sabe? Todos os dias, todo dia. E O até dia rende, né? eu quero que meus dias sejam assim. Eu quero. É aqui, ó, é na cabeça. É, mas é mesmo. Não, mas o corpo estando bom também ajuda, doutor. Bom, porque um tempo atrás, do jeito que eu estava, meu corpo Então, a estava gente uma coisa, meu Deus do céu. tem que cuidar do corpo também, viu? Mas é o automóvel, né? Como é que tu vai andar numa estrada se o automóvel tá pifando, né? Diga, dona Cleoni, fechou a gaveta da adolescente já? Abre teu som aí, que nós estamos desenvolvendo telepatia com os autistas, mas eu não consegui ainda até agora. Agora, quando o senhor estava falando, eu estava lembrando assim, ó, que fechar esta gaveta, adolescente inferior, vai ser um aprendizado, porque aí eu comecei a me reportar, cada vez que eu me encontro frente com os meus irmãos, mesmo que eu tenha coragem hoje de dizer para as coisas para eles, eu sinto aquela sensação, aquele sentimento que eu tinha lá atrás, aquilo volta. Né? É uma coisa assim que é uma. Mas agora tu tem que fazer o seguinte: vou te dar um conselho, tá? O conselho é o seguinte: quando tu estiver junto com teus irmãos e tu sentir que tu está escorregando para dentro da gaveta adolescente inferior, mentalmente, sabe o que tu faz? Mentalmente, agradece a eles por estarem te mostrando que a tua gaveta adolescente inferior ainda está aberta. Percebeu a virada de chave? Então, se daqui a pouco tiver um fim de semana, uma festa, tá tu e teus irmãos, e aí a tua gaveta do adolescente inferior abre, e quando tu vê, tu está escorregando para dentro dela. Quando tu perceber que está vindo aquela mágoa, aquela rejeição, aquela coisa lá, tu para, mentalmente fala assim, grato, mentalmente, agradeço a vocês por estarem me mostrando que a gaveta adolescente inferior ainda está aberta, ainda não fechei. Agradece a eles. Entendeu? É o contrário. Entendeu o que é o contrário? É o oposto. Agradece. Por que tem que agradecer? Porque eles estão sendo um gatilho para tu completar a tua reforma íntima, percebe? Eles estão te fazendo um bem. Tu percebe que eles estão te fazendo um bem e não um mal? Sim. Percebe isso? Então agradece. Mas não entra para a gaveta. Não entra para a gaveta. Sai, está escorregando. Não. Vai lá para o infantil superior, cara. É uma das melhores gavetas que tem. É infantil superior.
Vai para alegria, para leveza, para música, tu quer tocar, vai para música, para alegria, para leveza, para o sorriso. Convive com eles com alegria, com felicidade. Vai lá para o infantil superior. É bem melhor que adolescente inferior, né? É ou não é? É Sem verdade. dúvida. É. Faz isso. Agradece e vai lá para o infantil superior. Eles vão te achar o máximo. E tu vai te achar o máximo também. É um exercício, tá? Isso é bem simples. Vê qual é a gaveta do gaveteiro que está entrando e vê para qual é a gaveta que tu quer ir. É só isso. Sim, tá, Simples, né? sim. Obrigada. Pessoal, quem é que ficou de fazer o tema de casa e quer falar sobre ele agora, na segunda passada? Diga lá, Jess, como é que foi o seu tema? Ai, professor, eu acho que ainda está sendo, né? Porque assuntos assim é uma reforma íntima que a gente precisa olhar bem para dentro e a gente vai amadurecendo aos pouquinhos, né? Pelo menos eu percebo assim que a minha percepção, a minha visão, ela está mudando bem aos poucos. E essa semana me veio muito forte algo que o senhor trouxe na semana passada, que foi, por exemplo, quando uma outra pessoa fizer algo que te desagrade, né? Se você agir na mesma frequência que ela, quem está errado é você, por ter entrado na frequência dela. Entrei na frequência, mesmo sabendo que não poderia entrar, entrei na frequência, mas percebi depois, assim, voltei atrás. Então, o que eu percebo, pelo menos para mim, que é um treino, né? É um treino, é o dia a dia, a gente está fazendo essa análise, essa reforma íntima, mas para mim está sendo muito profundo, professor, muito profundo mesmo. Eu acho que o curso com as aulas aqui, pelo Meeting, está sendo muito bom, assim, para eu poder ter acesso a mim mesmo, que, na verdade, são coisas que a gente muitas vezes não quer olhar, né? Vai colocando para baixo do tapete, porque é mais fácil ter razão. Tem duas coisas que é mais fácil. Eu tenho razão e se achar vítima. Exatamente, é São mais as duas coisas mais fáceis do mundo. Eu tenho razão e eu sou vítima. Então, agora eu estou entrando nesse processo de autorresponsabilidade. É isso aí. Aí é um treino, né? Então eu tô treinando. Vamos evoluindo junto com o grupo. Com certeza. Nadilson, eu posso te garantir, em nome assim, olha, eu não sei há quantos anos que eu treino isso, sabe? Eu posso garantir para vocês que vai ser cada vez mais fácil perceber em qual é a gaveta que entrou. Posso garantir. É só caprichar, né? Tem que ficar atento. Pode virar toque, né? Mas assim, faz tantos anos que eu ensino, tantos anos que eu falo, tantos anos que eu dou aula, e tantos anos que eu pratico em mim, anos e anos e anos e anos, que, olha, sinceramente, eu não sou nenhum super-homem, por favor, mas às vezes é segundos, não adianta. Segundos, às vezes é 1 segundo. Eu estou, mas assim, é instantâneo. Às vezes leva 2 minutos, 3, mas antes levava, nossa, antigamente levava anos até cair aquela ficha. E mais antigamente, meses, depois semanas, depois dias, depois horas. E agora, às vezes, 2 segundos não adianta. Eu percebo assim, no pensamento, ou se eu começo a falar ou qualquer coisa, parece que me vem um raio, assim, sabe? Eu já percebo e paro. A primeira coisa que eu faço, sinceramente, sabe qual é que é? Fechar a boca. É a primeira coisa. Eu tô... Não, porque eu não sei... E para isso também, professor, a gente tem que domar o orgulho, né? Porque igual, por exemplo, eu tive essa situação, né, que começou a brigar comigo, e eu, por orgulho, né, fui querer brigar também. Daí já veio um anjinho e falou, o que o professor Mauro falou, quando você briga também, você tá errado, porque você tá brigando, você baixou a tua frequência.
Então, é interessante estar observando isso. Das outras vezes, eu não tinha essa visão, assim. Eu acho que com o treino é uma coisa que eu vou conseguir evoluir nisso. Tu está atenta, porque o outro está manifestando uma inferioridade dele. Aí, porque ele está manifestando uma inferioridade dele, eu vou manifestar uma inferioridade minha? Exatamente. Não faz sentido, aí os dois estão errados. Ou então aquela questão que também é muito perigosa, ter a última palavra. Conhece isso? Tem que ter a última palavra. A última palavra, geralmente já estão se brigando, se xingando, não é? A última palavra. Aí um fala, outro responde. E a outra coisa, assim, quando um está falando, o outro fala assim, mas... Sabe? Quando alguém está num bate-boca, alguém está falando, e esse aqui fala, sim, mas... Esse aqui não estava nem escutando. Ele não estava nem escutando. Porque eu olho, sim, mas... mas sim, mas... Quando começa esse mas, eu penso, ele não está nem escutando. O que eu estou falando, então, se ele não está escutando? Vira guerra de egos, né, professor? Vira guerra de egos. Não é guerra. Os dois querem ter a última palavra, os dois estão errados. Por besteira, normalmente, né? Por besteira. Não, só para mostrar quem tem razão, quem não tem razão, quem está certo, quem está errado. E daqui a pouco os dois estão errados e os dois estão achando que estão certos. Por orgulho, né? É muito incrível isso. Chega... Olha, sinceramente, não fica meio ridículo às vezes, Nadia? Fica. É ridículo, Sim. né? Daí, tanto que eu até falei, meu Deus, a gente tá brigando, não faz sentido nenhum. Falei, que besteira é isso? Eu falei, me desculpe, eu tô errada, né? Só que daí, mesmo assim, fica aquela situação de bico, assim, que depois passa, né? E Odete, diga lá, dona Odete. Não, eu só queria concordar com a Nadiessa aí, que eu não sei se eu não lembro se foi na segunda passada ou na retrasada que tu disseste aquelas palavras, né? Fechar a boca. Fazer-te de conta que não foi contigo. Uhum. Né? Então, para mim, foi uma lição maravilhosa. O senhor não acredita que hoje a minha irmã chegou de Porto Alegre com meu pai do hospital? Foi a mesma coisa que nada. Conversamos normalmente. Claro que eu sei que ela continua com a mesma opinião dela, os mesmos defeitos dela, mas eu não. Eu estou bem, eu estou feliz. Meu pai chegou, eu arrumei outra cadeira de roda, agora são 2 cadeirantes. Mas eu amanhã estou indo viajar, eu vou para Ribeira. Eu vou para Santana do Livramento, eu e 2 amigas. Vou sexta-feira. Eu vou arejar minha cabeça, eu estou feliz, eu estou bem. Eu comigo estou bem. Então, e aquelas santas palavras daquele homem que caem na minha cabeça. Odete, tu lembra aquele tempo que quando tu estava perto da tua irmã, tu ficava com raiva? Sim. Lembra? E tu percebe como tu estava fazendo mal para ti. Para mim. Pronto. Eu estou me sentindo assim, sabe, leve, solta, alegre, feliz, está tudo bem, está tudo bom. Deixa. Pronto. Tudo, assim, vou te dar um conselho óbvio, nem precisaria, porque tu já sabe. Deixa ela, entendeu? Deixa, tu não é mãe, tu não é pai, tu não é mentor, tu não é Jesus Cristo, deixa ela ser como é, falar o que quiser, é com ela. Sabe o que tu pode fazer? Só uma coisa, sabe qual é? Dá um bom exemplo, só isso. Dá um exemplo, só isso, não precisa fazer mais nada, ela nem deve fazer mais nada, dá só um bom exemplo, para ela dizer assim, puxa vida, olha a Odete, que pessoa legal, olha como a Odete é legal, olha as coisas que ela faz, que legal, puxa vida, eu queria ser que nem ela. Aí a coisa começa a funcionar. Tudo mais não dá certo. Querer mostrar verdades, querer falar a verdade, querer que a pessoa mude, querer que até em benefício da pessoa, claro que em benefício, mas essas táticas não dão certo. A tática que dá certo é um bom exemplo.
É isso mesmo, Tá certo. verdade. Concordo plenamente. Então era só para te dizer isso, tá? Para te ficar Ó. feliz. E fechar a boca, né? É, E fechar a boca. tá bom. Tá? Beijo. Tá. Tá, então, o que tu vai fazer em Ribeira? Vai passear e tal? Vou passear, eu vou lá em Santana do Livramento, eu vou lá fazer aquela rota da Almaden. Ah, legal. É, Tá, que bom, que legal. é. Coisa bem boa. Tira bastante foto lá e mostra. Tá, eu vou mandar para ti daí, tá? Ou bota no grupo lá também, tá? Boa viagem, aproveita. Tá, beijo. Deixa. Pessoal, quem mais que tinha o tema para fazer e fez? Eu acho que eram três de vocês, ou era mais? Agora não estou bem lembrado. Queres falar alguma coisa, Márcia, sobre as pessoas encarnadas há mais tempo? Posso falar, sim. O que tu Estava tem? esperando as pessoas se pronunciarem. Eu penso que fazer todo esse exercício que as pessoas estão fazendo, quando a gente consegue fazer, a gente se torna mais fortalecido e vê que é capaz. E vê que é fácil, né? Mas não que isso não vá nos levar a, de novo, talvez cometer um erro ou um deslize, como ainda agora mesmo cometi, perdi a paciência com a minha mãe, de 97 anos, né? Depois eu olhava para ela e pedia perdão, e é um processo, né? Porque ela não queria tomar um remédio e assim, mas eu digo, poxa, por que eu estou fazendo isso? Olha só, ela não está entendendo. Depois de um dia cansativo, a gente acaba perdendo a paciência, mas isso não é justificativa, né? Mas em muitos de outros momentos em que eu estive diante de situações que eu talvez revidasse, ao olhar, e assim, estava falando com uma colega, que é até, ela sempre está com a gente, que ela não está nesse momento, a Davina, dizendo para ela que eu, numa discussão com um irmão meu, falando coisas assim que eu achei para mim ouvir pesadas, mas eu olhei e parece que eu vi as professoras falando em toda essa questão de a gente ver o porquê daquilo, tirar um aprendizado. Aí eu consegui frear, né, aquele impulso de revide e entender o porquê daquilo. E uma coisa que eu achei excelente é que antes eu até fazia isso, mas eu ficava dentro de mim assim com aquela energia presa e raiva. E há muitos anos já não guardo mais isso. E agora, melhor ainda, que eu consigo entender o porquê disso estar acontecendo, né? E olhar para o outro e dizer o momento dele. E isso aconteceu. E eu vi os professores, os nossos palestrantes, os nossos ministrantes de aula assim, falando isso. Vi assim a sala da nossa aula, né? Como agora que é o teste, eles estão me olhando aqui, vamos lá, sabe? E a gente vê, eu pelo menos, né, com isso, me fortaleci, a gente vai se fortalecendo e vê que consegue. No meu trabalho também, que é uma situação um pouco difícil, é muito de olhar assim mesmo e dizer, é o momento deles. Não que a gente também vá sempre achar que esteja com a razão, e é o momento deles, também vamos nos olhar também, né? Porque toda vez vai dizer que é o outro, não. Acho que temos que nos olhar. Mas nesse processo que é a minha família, a gente... Assim, estava falando, cada um também falou na questão da família. Assim, eu penso que eu era uma adolescente inferior, eu discutia, brigava. Hoje em dia, eu já vi, já percebo e entendo tantas coisas que eu fiz, tantas coisas que eu não deveria ter feito, e agora eu consigo olhar para isso e entender a atitude da minha mãe, dos meus pais, que era o que eles podiam me passar. Quanto pessoa que aprenderam, o que a família passou para eles. Assim, hoje eu tenho muito assim, uma gratidão por eles, por nos tornar pessoas assim fortes,
E por isso que eles agiam daquela maneira, do modo que eles entendiam ser, que a gente talvez não aceitasse, mas hoje, com o aprendizado, eu consigo ver isso, e a pessoa que eu me tornei muito forte, com valores muito bons, que eu percebo, que eu gosto desses valores que eles me deram, às vezes eu vejo eles perto de mim, assim, quando alguma coisa vai acontecer, eu digo, epa, que meu pai faria aqui, o que a minha mãe faria aqui, e é isso, sabe, me fortaleceu bastante. E é muita gratidão, assim, a eles, o que eu estou aprendendo lá no curso, que está fazendo realmente olhar para isso, com muita paz, com muita força, e saber que essa força vai fazer com que se torne melhor. Olhe para isso, converse tranquilo, sem alterar a voz. E é isso. E eu estou gostando demais. Ô, E agradeço Márcia, a todos que sempre estão aí colocando o seu relato, que ajuda muito a gente a crescer, porque a gente se vê em muitos deles, né? E é isso. que legal. Sabe que eu concordo totalmente contigo, Márcia. Assim, eu, quando era mais moço, eu enxergava as coisas negativas da minha vida, da infância, da adolescência, de uma maneira. Depois que eu amadureci, eu comecei a enxergar de outra maneira, e hoje eu enxergo de uma maneira melhor ainda, que é bem parecido com o que você falou. Eu fico pensando assim, e falo com as pessoas que eu trato assim, bom, independentemente de ter sido ruim, traumático, te fez sofrer, isso ou aquilo, em que te ajudou a crescer, sabe? Que é bem o que tu falou, né? Ou seja, assim, minha infância foi assim, 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 tá? Em que isso te ajudou a crescer? Aí a pessoa pensa, bom, eu cresci diante disso ou eu decresci? Ou seja, eu me tornei mais forte ou mais fraco? Mais feliz ou mais infeliz? Como é que eu me tornei? Eu evoluí diante dessa adversidade ou eu involuí? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que pensar, né, Marci? Tu falou exatamente o que eu penso, assim. Eu penso nas coisas da vida do Mauro e o quanto eu cresci. E as pessoas que eu atendo todo dia, né, uma, duas, três, todo dia, eu costumo, de vez em quando, perguntar para a pessoa assim, bom, e isso, sim, que aconteceu contigo, que foi forte, foi traumático, foi doloroso, foi ruim? Claro que foi. Mas me diz uma coisa assim, tu cresceu e tu está crescendo com isso ou não? Aí a pessoa para e pensa. E nós estamos fazendo o que aqui, né, Márcia? A gente reencarnou para quê? Para crescer. Para crescer, já reparou que nas coisas boas, ótimas, a gente cresce um pouquinho. Aquelas coisas boas, agradáveis, são boas. São tipo oásis para a gente. É bom ter uns oásis também. Mas é quando a gente está no deserto, naquela hora ali que são as coisas negativas, aquilo ali é para quê? É para a gente ficar mais forte. Agora, vocês concordam que tem muita gente que enfraquece e decresce diante das adversidades? Sim. Isso acontece. Então, E, e uma coisa que que assim, questão de sonho, que você falou, todos nós falamos e tal, que ainda não fez, né? Eu faço, mas faço pouco, mas eu gostaria de ser uma grande palestrante, onde eu pudesse fazer essas pessoas ter esse olhar diferente da vida. Eu acho fantástico isso, né? Às vezes eu dou palestras lá no centro, mas é muito pouco. Falo algumas coisas sobre o meu trabalho, né? Mas assim, essa força das pessoas olharem, saber que elas podem ser capazes, elas têm dentro de si a força para mudar, para virar, mas não quer dizer que isso é fácil. Mas é um caminho, é uma meta, é um traçado. bom, o que eu posso falar, se o dom da palavra tu tem, carisma tu tem, inteligência tu tem, mediunidade tu tem. Ou seja, os elementos todos tu tem. E tu já faz palestra, então é só continuar. Aqui, assim, teve um evento que eu fui, até muito bom, assim, as pessoas irem, eu acho que ela é formidável, que é
E eu vejo lá os palestrantes assim, modificando, pessoas levando transformações, né? Porque as pessoas depois falam, até o meu namorado que foi a primeira vez nesse encontro, que é encontro da felicidade, convenção da felicidade. É todo ano, em novembro, em Curitiba, né? Encontro Internacional da Felicidade. E aí são diversos temas ambientais, espirituais, filosofia. E eu vejo as pessoas levarem lá suas histórias de vidas e também outras são palestrantes também, né? Que às vezes a gente olha a pessoa, isso foi fácil para ela. Não foi. Não foi. Não é fácil para ninguém, né? A gente só tem um caminhar, uma meta a traçar. E é empoderar essas pessoas, né? Mostrar isso para elas. Abrir o coração delas. É isso aí. Então, tu tem aí mais uns 10, 12, 15 mil dias. É tempo, né? Sim, bastante. Bastante. É só seguir em frente. É só seguir em frente. Com amor no coração, com vontade, com força, com fé. É só seguir em frente. Principalmente quando a gente tem histórias de vida que deram certo, né? É verdade. Estão dando certo e fortalece. Mais ainda você tem como dizer, como passar isso, né? Uhum. Você viveu, não é uma história de uma outra pessoa, é a tua história, né? É verdade. Agora, que bonito, né, pessoal? O que a Marta está falando, o que ela está querendo levar para as pessoas? Felicidade. Olha que maravilha. Quer levar felicidade. Porque se tu tivesse falado alegria, Márcia, eu ia dizer assim, tu quer levar alegria para as pessoas ou tu quer levar felicidade? Vocês concordam que pode não ser a mesma coisa? A alegria é algo demonstrativo. Tipo assim, vejam como eu sou alegre. A felicidade, ela não precisa ser demonstrativa. A felicidade pode ser silenciosa. Percebe que pode Sim. alegria e felicidade pode ser a mesma coisa, mas pode ser até exatamente o oposto. Quantas pessoas assim demonstram uma alegria, a boca aberta, sorrindo, sorrindo, sorrindo? Mas estão... Experimenta olhar para os olhos da pessoa. Sabe onde é que tiver felicidade? Eu penso assim, é nos olhos, não é na boca, e não é na palavra, é nos olhos. A gente olha o olhar de uma pessoa e fala, essa pessoa é feliz. Ela pode ser calada, não falar uma palavra. Essa pessoa é feliz. E tem muitas pessoas alegres, 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 alegres. Tu olha para os olhos estão chorando. A boca está rindo e os olhos estão chorando. Então vê a diferença. Tem diferença entre alegria e felicidade. A alegria é demonstrativa, a felicidade é no olhar. E a alegria, muitas vezes, é na boca, no sorriso. E a Márcia tem um olhar de felicidade. É um olhar mais vibrante, assim, sabe aquele olhar de felicidade? É aquele olhar mais tipo adolescente superior, com o infantil superior, com adulto superior, mais recaidinho de vez em quando, claro, né? Mas é aquele olhar assim mais, sabe, um olhar mais brilhante. Aquele olhar é de felicidade. Se o olhar não brilha, está precisando mais de felicidade. E a felicidade, muitas vezes, sabe, né? Que está no infantil superior, lá na criança. Na ludicidade, na beleza, na arte, no encantamento. É lá que está a felicidade. A mais pura está lá no infantil superior. Costumo até dizer, isso, a minha pessoa é uma criança. Eu tenho 62 anos, porque eu fico fazendo graça, brincando e tal. Costumam dizer isso mesmo. 600.062, não é nada. Eu tenho 600.077, nós temos quase a mesma idade. Para minha mãe, que tem 97, né? Então, 600.097, bem pertinho. Mas deixa eu ver, e a Paula Mercedes Becker Valente, essa não pode ser tua foto. Obrigada, né? Acho. Eu agradeço. Tu estás aí, Paula? Não, só está o cachorrinho dela. Ela não está. Hein, Paula? Não.
Pessoal, quem quer falar? Mais alguém? Ah, tá aí a Paula. Estou aqui, professor. Ah, eu achei que tu era o cachorrinho aquele. Falei, que nome grande. Como é que vai chamar o cachorrinho? Paulo Mercedes Becker Valente. Chama de Eu Valente. não, eu não consegui mudar ainda, professor. Roubaram o meu celular e eu estou com esse emprestado que eu não conheço muito bem. Eu Então, estou eu achei, atrapalhada. eu achei que era tua foto da encarnação passada. Olha, pode ter sido, porque eu amo tanto cachorro, acho que Olha, eu trouxe todos eles comigo. tá bom. O que tu pode falar para nós, então, do tema de Ó, hoje? então, professor, eu acho que eu estou vivenciando, vamos dizer, essa fase dos idosos mesmos. Eu estou com 77 anos, né? E agora já me deu, de repente, assim, um certo medo, sabe? Um certo medo da finitude mesmo, de terminar, de não lembrar mais das coisas, sabe aquelas paranoias que vêm de vez em quando? E, na verdade, eu sou muito ativa, eu ainda trabalho, eu leio, eu gosto muito da vida. Mas, de vez em quando, vem uma coisinha, e eu lembro muito da fase da minha mãe. Minha mãe teve demência com flocos de Levi. E foi uma situação assim muito difícil de acompanhá-la, de cuidar dela. Eu revezava também com a minha irmã, que ajudou bastante, né? E às vezes me volta aquela fase muito ruim que ela teve por 2 anos. E eu penso comigo, ai, Senhor, não quero passar por isso, né? Apesar que a gente não escolhe, né? Então, eu ando refletindo muito nisso. Mas sempre trabalhei também com idosos e acho que as coisas podem ser melhores. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia com todas as fases que as pessoas passam, né? Às vezes uma doença, às vezes a velhice, às vezes um luto. E eu acho que o luto também está mexendo muito comigo. O senhor não deve se recordar, mas eu falei com o senhor há uns 3 meses, mais ou menos, sobre um filho que era para fazer regressão. Infelizmente, não deu tempo. Ele morreu. Então, aquilo foi um baque muito grande na minha vida e eu estou agora tentando voltar para ver se eu volto a viver mesmo, sabe? Então tá tudo uma misturada. Eu acho que eu acredito muito em reencarnação, fiz o curso há muitos anos, nunca deixei de ler um trabalho do senhor, mas é uma fase bem difícil que eu estou passando, sabe, doutor? Com certeza. Ô, Paula, e como é que está o espírito dele? Como é que está ele? Doutor, não sei, não consigo. De vez em quando me dá uma saudade assim tão grande, que dói, sabe? É interessante, ô Paulo, desculpa te interromper. Quando tu estava falando, eu senti uma dor no meu coração. Eu senti uma dor aqui, tá? Agora que eu estou falando, está passando, mas eu senti uma dor bem aguda aqui, assim, tá? Tu tem ido em algum centro, saber como é que ele Estou está? indo. Eu estou indo num centro logo depois que ele faleceu. Eu estou fazendo um trabalho lá de receber as vibrações, de fazer uma desobsessão de qualquer forma. Mas provavelmente ele morreu de overdose, foi encontrado na sarjeta de uma rodovia. E até hoje não saiu o laudo ainda do IML. Então, tudo isso contribui, sabe, doutor? Eu penso que ele sofreu ao morrer. Pois é. Porque é muito importante, Paulo, assim, não só no teu caso, assim,
mas sempre que alguém me fala que desencarnou um ente querido, eu sempre procuro passar uma pessoa assim, isso que eu estou falando para ti, e como é que ele está? Aonde que está? Como que está? Porque tu sabe, assim, eu não tenho bola de cristal, não tenho essa mediunidade toda para te dizer onde é que ele está. Mas tu sabe que existem várias possibilidades. Uma é ter voltado para casa. A outra é estar perdido por aí. A outra, desculpa a franqueza, é estar no lugar escuro ou em algum lugar. E a outra é ter subido e voltado para casa e já está super bem. Mas tem várias possibilidades. Então, Pois é. o importante é saber, assim, quando fala assim, onde é que o espírito dele está? Eu falo, Eu acho que não está bem, doutor. pois é, Eu acho que não está bem. então, vê isso num centro, vê em algum lugar que chama espírito, eu chamo ele. Onde é que ele está? Porque o que nós não somos é casca, né? Nós somos o Sim. interior. Então, onde é que ele está? Isso o pessoal consegue captar, consegue perceber. Se tiver no astral, já está super bem. E aí tu pode ficar super bem também, porque está super bem. Na quarta-feira eu vou ao centro. Aí eu vou passar de novo por entrevista e eu vou perguntar. Isso, é ver onde é que está. Ah, tá bem. Ah, não, está precisando ser encaminhado, está precisando ser consolado, tem que conversar com ele. Tá. Tu sabe esse procedimento normal. Sim. Eu senti uma dor aqui, agora passou, entendeu? Tu estava falando, eu senti uma fisgada bem aqui assim, ó. Ficou um tempinho. Poxa, doutor. Não, tudo bem, tranquilo, já passou. Mas faz isso, vê lá onde é que ele está. Aí Sim. fica tudo bem. Eu vou fazer isso. Tá Vou bom. fazer isso, doutor. Tá. E me diz uma coisa assim, e qual é o teu objetivo para os próximos 10.000 dias? Eu quero viver plenamente, continuar o meu trabalho, ajudando pessoas, curtir os meus netos que ficaram, minha família, né? Sim. Quero isso, quero tudo de bom. Coisa bem boa. Tudo de bom para ti e para os outros, né? Tá, mas é isso aí. É Então, isso, bom, doutor. né? Que maravilha. Então, Quero sim, eu adoro a vida. Quando tiver que ir, eu irei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero viver. exatamente. E eu fico pensando que tudo isso, a dor não vai passar, a saudade, mas a vida vai voltar. E a gente se reencontra, né, Paulo? A gente Pois é, sabe que é só um pequeno intervalo. É um intervalo. sim, E muitas vezes, tu sabe tanto quanto eu, muitas vezes a gente aprende mais fazendo algo prejudicial para si do que fazendo algo positivo. Quando a gente faz sim, algo positivo, a gente aprende. Muitas vezes a gente faz algo negativo, a gente aprende mais ainda. A gente aprende o que não fazer. o que não fazer, isso mesmo. Se não foi, porque cada vida é um segundo, né? É um segundo. Ou é um dia. Então, esse dia tem dias bons, tem dias mais ou menos, tem dias ótimos, tem dias péssimos. Cada encarnação é um dia. Então, assim, nessa encarnação, digamos que não foi como poderia ser. Mas teve uma questão. Na próxima, Se Deus quiser, será, né? é um dia depois do outro, é só um dia depois do outro. Só um dia depois do outro, verdade, professor. Tá, então tá. Depois, na outra vez, tu nos fala, então, o que tu já viu lá no centro, como é que estão as coisas, tá bom? Tá bom. Eu vou tentar mudar essa foto do cachorrinho aí. Doutor Mauro. Bota o gatinho. Tá bom, doutor. Obrigada, doutor Eu Mauro. que agradeço, Paula. Quer falar, Carmen? Doutor Mauro, vamos ver com a Paula, se caso ela já fez uma EDI para ela. Porque aconteceu, eu vou dar um depoimento meu, sabe? Aconteceu a morte de um irmão meu, muito, muito próximo, sabe? E eu não saía desse luto, desse choro, dessa saudade, e eu fiz uma EDI para mim. Foi fantástico, sabe? Porque o meu luto por ele estava me linkando a uma vida passada de muito sofrimento e muita dor. E aí, quando eu fiz a minha EDI, pronto, desligou e acabou, sabe? Então, olha, eu vou querer fazer.
Você fica muito preocupada com ele, e você esquece de cuidar de você, sabe? Sim. E esse eu estou dando o meu depoimento. Já Nossa, muito faz obrigada. Eu quero fazer, sim. Foi, assim, fantástico, sabe? Tu mora onde mesmo, Paula? São Paulo. Ah, tá. Bom, São Paulo. se tu Eu quiser, fui uma das primeiras alunas do senhor presencial aqui. eu lembro daqueles tempos. Lembra, doutor? Paulo, então, se tu quiser fazer IDI, que é a investigação tu mesmo deitando, vem de São Paulo. Se tu quiser fazer o que chamava de rádio antigamente, agora chama de NP, é a mesma coisa, só mudou o nome, alguém fazer para ti, por ti, aí pode ser à distância. Mas se tu mesmo quiser deitar e acessar, aí nós temos muita gente boa em São Paulo. Porque isso que a Carmen falou é verdade mesmo. Acontece alguma coisa aqui, acorda uma vida passada similar e soma as duas coisas. O sentimento, né? o sentimento aí extrapola. E desligando de lá, ele diminui. Isso é importante. Então, pode ser a distância, pode, de qualquer jeito, doutor Mauro. Eu preciso, sim, porque eu, de vez em quando, eu tenho ataques de raiva, e às vezes eu falo, nossa, com a minha idade, ainda tenho ataques de raiva, de tristeza, assim, absoluta, sabe? Então, acho que foi uma boa ideia mesmo. No meu caso, ele estava com câncer de estômago, e assim, tudo que eu pude fazer, fiz várias e várias IDIs para ele, sabe? E aí eu sabia que estava tudo em ordem, sabe? Mas o meu luto estava lá, e aí foi fantástico. E é interessante, doutor Mauro, que o senhor falou da dor do coração, e eu também senti a dor do coração aqui. Também sentiu? Olha, puxa vida. Porque quebrou, partiu meu coração. Então. Partiu. Bom, o Paula, faz assim, fala comigo pelo privativo, que eu Tá bom. Eu posso ver alguém em São Paulo bem legal para ti, ou se tu quiser que alguém faça, eu posso te orientar direitinho. Fala pelo privativo comigo depois. Falo sim. Tá? Tá bom. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Pessoal, então, como já é 20:10, eu acho que já tá bom. Alguém quer falar mais assim de... Alguém que reencarnou há mais tempo? Quer falar mais alguma coisa? Ou ninguém mais reencarnou há mais tempo? Tudo jovem. Ei, Paulo. Tudo Eu já estou quase no 78. Uma guria nova. Tu ainda tem uns 15 mil dias pela frente. 12 mil dias. Sabe o que é isso? Com certeza. Com certeza. É tempo. Pessoal, então, tudo de bom. Até segunda-feira que vem. Tá? E Obrigada, fique pensando assim. Fique pensando. Eu tenho mais 8 mil, 10 mil, 12 mil dias. O que eu vou fazer nesse monte de dia? Fique pensando nisso.